Alô, alô, tudo certo com vocês? Vamos nessa então, é dia de Inter, é dia de Internacional, dia de jogo duríssimo, jogo difícil, mas jogo muito importante para quem efetivamente está brigando pelo título brasileiro, né? Então chega todo mundo aqui, eu quero todo mundo inscrito aqui no canal, esse é um canal de colorados, olha aqui ó, a gente pode brigar entre a gente na hora ruim. Tem gente que acha que o Baldasso é vilão e xinga o Baldasso, não tem problema. Eu sei que mesmo que estão me xingando, tá todo mundo me assistindo e tá tudo certo. O que não dá é para dar moral para a imprensa azul, para o sistema azul. Então aqui, te inscreve no canal, compartilha com os amigos, sempre dá joinha, aperta notificações, comenta, isso é muito importante para o canal e para nós colorados, tá legal? Vamos nessa então, hora de você se atualizar dos principais assuntos do Internacional nesse dia de Inter no Campeonato Brasileiro, porque chegou a hora do Top 5... Que horror. Top 5! Os principais destaques do Internacional. Vamos nessa então? Vamos lá. Primeiro assunto, o jogo Inter e Flamengo. Hoje à noite, no Maracanã. Vai ter 60 mil torcedores do Flamengo lá, porque eles estão tendo um ano maravilhoso, estão vislumbrando possibilidade de títulos importantes. E assim vai ser. A pressão é imensa, o time deles é qualificadíssimo, o jogo é muito duro. Mas, obviamente, eu sei que existe um pessimismo de muitos colorados neste momento, pelo que aconteceu. Nós derrocamos nas principais competições que nós estávamos disputando, nós imaginávamos que fôssemos ganhar pelo menos um dos títulos. Isso não aconteceu, há um pessimismo de muitos colorados. Especialmente porque esse Flamengo nós já perdemos e por conta da qualidade desse adversário. Mas eu vou dizer para vocês, o Internacional, se efetivamente está brigando pelo título, tem que entrar com força no jogo de hoje à noite, tem que brigar pela vitória no jogo de hoje à noite, porque se o Inter vencer hoje, o Internacional baixa para 6 pontos a diferença para a liderança da competição. Nós fomos eliminados pelo Flamengo com justiça, mas em alguns detalhes importantes. Não foi assim um massacre do adversário que provou claramente que era melhor do que a gente. Nada disso. Nós tivemos problemas, muito por conta de demérito nosso também. Então vamos lá. Inter e Flamengo hoje no Maracanã, nós precisamos vencer esse jogo ou pelo menos brigar pela vitória. É isso que se cobra do Internacional neste momento. Segundo ponto, e aí é o mais importante, tá? Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. A segunda rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Tá aí a tabela de classificação. Vamos lá, projetando o que pode acontecer com o Inter nessa rodada. Tá aí a tabela, tá aí a colocação do Internacional, a quarta colocação. Nós temos ali uma possibilidade, primeiro, de se aproximar da liderança ganhando daquele que é líder hoje, que é o Flamengo. Segundo, de se aproximar do Palmeiras, de ultrapassar o Santos, mas nós temos riscos também, com dois que vêm de baixo, que tem a possibilidade de nos ultrapassar nesta rodada, que são o São Paulo e o Corinthians. Vamos por ordem. O Palmeiras, que nós podemos nos aproximar, vai ser meio difícil, eles pegam o CSA em casa. O Santos, que nós temos a possibilidade de uma aproximação definitiva, joga fora contra o Fluminense. Esse é um jogo para dar uma olhada. Esse é um jogo para dar uma olhada. Atrás da gente, aí o risco, se a gente não vencer o jogo de hoje, o São Paulo joga em casa com o Goiás. Então eles têm grandes chances de ficar na nossa cola ou até nos ultrapassar nessa rodada. E o Corinthians joga fora de casa contra a Chapecoense. Tá? Essa é a condição da tabela de classificação e é o que a gente está vislumbrando. Eu estou projetando conseguir uma grande vitória e a gente se aproximar do Flamengo, passar o Santos, se aproximar do Palmeiras, mas tem esses riscos de quem vem de baixo se a gente não conseguir ganhar o jogo de hoje também. Terceiro ponto, estratégia para o jogo de logo mais. Eu falei sobre isso ontem e eu quero confirmar hoje. O Internacional precisa ser um time estratégico, consciente de que se tiver o Flamengo permanentemente no seu campo, a possibilidade de perder é imensa. Sabe por quê? O jogo contra o Flamengo que nós jogamos no Maracanã na Libertadores da América, o Flamengo jogou permanentemente no nosso campo. E aí fica aquela ilusão assim, era 20 minutos do segundo tempo e os caras não tinham feito gol, tinha tido uma ou outra oportunidade, a gente não estamos controlando o jogo. Só que quando tu tem um time tão qualificado permanentemente no teu campo, é um vacilozinho, é meio vacilo que tu tiver, os caras matam o jogo. Como aconteceu com a gente lá no Maracanã. Então tu não pode ter os caras permanentemente no campo. Não pode. A estratégia do Internacional hoje precisa passar por, primeiro, ter alguma retenção de bola na frente. Segundo, marcar um pouco mais adiantado para trancar a transição deles para que eles não estejam sempre no nosso campo. Terceiro, saída rápida em velocidade para a gente surpreender o adversário também. Tudo isso tem que estar passando na cabeça do Odair neste momento. Se os caras jogarem o tempo todo no nosso campo, por mais que nós tenhamos um bom sistema defensivo, em algum momento vai dar problema. Nós temos que ter cuidado com isso. A escalação para hoje? Bom, Nonato deve jogar. Nonato deve jogar no lugar do Wellington Silva. Muda estruturalmente o time do Internacional. Eu não sei exatamente que tipo de movimento o Odair está pensando. Se ele quer
o Lindoso com Patrick, Edenilson e o Nonato um pouco mais à frente. Se ele quer o Nonato numa mesma linha que o Edenilson, o Patrick caindo pelo lado esquerdo e o Nico Lopes circulando na armação do meio-campo também, que o Nico Lopes sabe fazer isso, não sei. Eu sei que precisa ter armação. Não tem meio armador no time. O Patrick, o Nonato e o Edenilson são condutores de bola, não são volantes. Uma bobagem dizer que o Inter joga com 4 volantes. São condutores de bola, são meias condutores de bola, mas não são meias armadores. O Nico Lopes é um atacante que também sabe fazer distribuição, mas também não é um meia armador. Então tem essa dificuldade da armação que o Odair vai ter que encontrar uma solução para hoje. E o último assunto, essa escalação de hoje é uma tendência de time titular a partir de agora? Bom, primeira coisa para pensar é o seguinte, o D'Alessandro é titular do Inter quando voltar, é o meia armador. Para mim, a grande dúvida é se o Odair vai manter o tripé abrindo o meio-campo. E por enquanto está mantendo. A ideia do jogo de hoje é ter esse tripé. Talvez pela característica do jogo, que é um jogo muito complicado, contra um adversário muito qualificado e na casa dele, ou então é a permanência do tripé. E para mim, esse tripé pode sim ser repensado neste momento. Pode sim ser repensado. Mas a única coisa que eu digo para vocês é o seguinte, se até a final da Copa do Brasil nós tínhamos na cabeça de ponta a ponta um time titular definido, eu digo para vocês que neste momento existem dúvidas. Existem dúvidas. Algumas coisas podem mudar nesse tal time titular depois do que aconteceu na final da Copa do Brasil. Valeu, tamo junto, voltamos mais tarde. Na Inter.